O tema de hoje, foco e constância. Como manter a produtividade ao longo do ano. Vamos lá. O aluno que passa, o aluno aprovado, é aquele que manteve o máximo de foco e de constância. Mas o que é este foco? É você delinear um planejamento diário e você realizar. E o que é a constância? É você ter o seu planejamento semanal e você realizar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, às vezes 1 hora de ouro aos sábados, ter o seu lazer de domingo e de fato descansar, não ficar sufocado estudando matéria atrasada. O vestibulando, ele tem o sentimento de que eu te acolho, eu entendo que você deseja ter foco e deseja ter constância. E aí eu vou contar aqui uma história, né, do meu aluno Caio, que agora eu vou dizer o nome dele, né? Agora eu conto, digo o nome. O Caio mora no interior de Ceará, tá? Caio já está aprovado, já está na faculdade sendo feliz, fazendo medicina. Mas o Caio, quando eu acolhi ele no meu programa Medicina 2X, na nossa mentoria, na minha conversa com ele, ficou muito claro que ele queria ter foco, ele queria ter constância, ele só não conseguia. E eu, como mentora, eu tinha que resolver o problema. Fui investigar, não é? Para poder resolver, a pessoa tem que investigar. E aí eu descobri onde estava o problema de Caio. Caio fazia um planner que só se ele fosse super-homem, Homem-Aranha, todos os super-heróis juntos, tá? Numa pessoa só. Ele estudava cerca de 14 horas na segunda, na terça. Quando ele chegava na quarta, ele estava exausto. De fato, na segunda e na terça, ele estudava de manhã, tarde e noite, porque ele vinha com aquela ideia de que para passar em medicina, tinha que estudar de manhã, tarde e noite. Então ele estudava na segunda de manhã, tarde e noite, na terça de manhã, tarde e noite. Na quarta ele só aguentava de manhã, já chutava o balde de tarde. Na quinta ele acordava se sentindo mal, porque ele não fez, né, autocobrança nas alturas, porque ele não fez o que ele deveria ter feito na quarta. Aí essa autocobrança elevava o nível de ansiedade e, consequentemente, cortisol. Aí ele não conseguia se concentrar. Ninguém consegue, tá? Ele chutava o balde. Na sexta ele já não fazia nada. E ele viveu esse ciclo de, não, mas tudo bem, eu vou descansar e segunda-feira eu recomeço. Aí ele realmente recomeçava. Recomeçava errado. Ele ficava estourado de cansaço. Caio Ferreira é o nome dele. Quando eu investiguei a rotina dele, eu disse, eu já sei qual é o motivo. Você não está conseguindo ter foco e conseguindo ter constância porque você está estudando com exagero na segunda e na terça. E isso desencadeia o processo de procrastinação. Você pode estar dizendo, oxe, Miriam, que coisa maluca é essa? O cansaço desencadeia a procrastinação? Sim, é uma das causas da procrastinação. Há 3 grandes causas de procrastinação. Mas vamos para cá. Vamos falar sobre o problema, a procrastinação do meu aluno Caio Ferreira. E eu poderia contar aqui várias histórias, tá? É porque a de Caio era tão grave e ele desejava tanto estudar que eu não esqueci. Bora lá. Ele foi meu mentorado no ano de 2023 e passou, no início de 2024. Ele ficou comigo 1 ano na mentoria. E ele vinha já, se matando e não crescia. Ele estava com nota estagnada. Eu acho que você sabe o que é isso. Estudar e ter nota estagnada. Porque não estava estudando certo. Aí vamos lá. O problema de Caio Ferreira. Na segunda-feira, estudava manhã, tarde e noite. Na terça, manhã, tarde e noite. Isso gera cansaço extremo. E quando o cérebro está muito cansado,
entra em ação uma parte do cérebro chamada de sistema límbico. É como se fosse o nosso cérebro primitivo. E o sistema límbico manda uma ordem para cá, ó, para o córtex, que é quem é responsável pela nossa atividade cognitiva, o neocórtex, o córtex frontal. Aí o sistema límbico manda uma ordem para o córtex, dizendo: eu tô exausto, pare! Por isso, Caio, na quarta-feira ele acordava morto, ele tentava estudar, e quando era quarta de tarde ele já não aguentava, dormia. Aí, bora lá, ele procrastinou, tá? Ficou claro que ele procrastinou na quarta-feira. Na quinta, ele acordava com um sentimento terrível de autocobrança, porque ele não tinha executado o que ele tinha planejado lá para quarta-feira, que tinha que ser de manhã, tarde e noite. O tipo de planner que ele tinha para ser executado, como eu disse, ele tinha que ser todos os super-heróis fundidos numa única pessoa, e ele ainda não daria conta. Resultado: Caio se enchia de um sentimento terrível, que é o sentimento de autocobrança. E aí, a autocobrança, ela desencadeia sentimentos depressivos. Não estou falando de depressão crônica, não, mas sentimento de culpa, sentimentos de tristeza. E esses sentimentos, eles acabam com as inas da aprendizagem. Explico já sobre inas da aprendizagem. Resultado: na quinta-feira, ele não conseguia render porque ele não conseguia executar o plano de estudos que ele tinha traçado, porque ele continuava muito cansado e agora, além do cansaço, se somava o sentimento terrível de autocobrança. Mas não parava não. Por causa disso, lá vinha a ansiedade. Ai, eu não vou conseguir, de novo eu vou ser reprovado, e aquele monte de ideia na cabeça. E ele sempre chutava o balde na quinta e na sexta-feira. Aí no domingo, dava aquele sentimento de autocobrança, mas o desejo de começar a semana seguinte fazendo tudo certo. Só que ele repetia tudo de novo. Estude em excesso, por falta de uma orientação, de um direcionamento. Consequentemente, o não estudar organizado gerava todo o processo de matar o foco e a constância. Então, o foco e a constância são desejos de todo vestibulando. Você deseja ter foco, você deseja ter constância. Você que decidiu estudar para medicina, você não é um irresponsável, não. Muito pelo contrário, você é um jovem corajoso. Mas quando você começa a fazer as coisas erradas, como Caio, que estudava de manhã, tarde e noite, na segunda e na terça, ele se ferrava da quarta em diante. E chutava o balde e não avançava. Ok, então eu comecei organizando a vida de Caio. Dei para ele todos os temas prioritários que caem no Enem. Porque o Enem tem 692 conteúdos. 500 há uma probabilidade maior. Só que 400 são assuntos quentíssimos. Então, baseado, tipo, é melhor eu estudar muito bem os assuntos quentíssimos. Com isso, o horário de vida de Caio mudou. Ele estudava só 2 turnos, algumas aulas de cursinho online que ele fazia. Depois ele executava com nossas técnicas de estudo e revisão cíclica. E aí no final do dia ele fazia atividade física, ele descansava e ele praticava um hobby diário. Porque quando você pratica um hobby todo dia, você descansa muito naquele momento que você está praticando um hobby. Isso tem um poder incrível para o teu cérebro. Praticar um hobby é ter prazer com alguma coisa. Tipo, alguns o hobby é jogar videogame, outros o hobby é ficar na rede social, outros o hobby é assistir uma novela, outros o hobby é pintar, outros é ficar ouvindo música. Bem, você tem alguma coisa muito prazerosa.
Então, praticar o hobby diário enche o corpo das inas da aprendizagem. Acetilcolina, ocitocina, dopamina, serotonina. A ocitocina, particularmente, é o hormônio da autoconfiança. Resultado, com a rotina organizada e confiando que eu estava direcionando ele da forma correta. Porque se os meus alunos são aprovados em grande quantidade, ele, como aluno meu, começou a ter uma autoconfiança, dizendo, não, eu estou com a Meriane, e aí eu vou ser aprovado também. Então ele começou a executar um plano de estudos organizado. Então foco e constância é consequência. O que vem previamente é o processo de organização. Resultado. Começou a estudar organizado, começou a crescer. Isso foi retroalimentando a autoconfiança, foi reduzindo a autocobrança, a ansiedade. Não tinha mais eventos de procrastinação, porque ele só estudava 2 times e à noite ele descansava. E aí não tinha mais ciclo de matéria atrasada, ciclo de não fazer o planner da semana. Qual foi o resultado? Aprovação. Gente, imagine a tua sala de cursinho, tá? Se você faz um cursinho online, né? Obviamente não tem uma sala, mas imagine uma sala com 100 alunos. Imagine. Eu quero que você imagine uma sala com 100 alunos. Desses 60, esses 100 alunos, eles participam dos nossos plantões nas quartas-feiras, eles tiram dúvida, além de ter acesso a técnicas poderosas, eles tiram dúvida comigo na quarta, ao vivo, e durante a semana, quando acontece alguma coisa, eles ainda tiram dúvida, mandam uma mensagem no WhatsApp e eu respondo. Hoje à tarde eu respondi umas 10 mensagens de alguns alunos. E como estava sendo repetida a mensagem, eu percebi que muitos estavam querendo que eu desse um direcionamento pós-simulado. Coloquei no grupo, aí eu atingi logo muitos. Mas bora lá. Imagine a sala de 100 pessoas. E aquelas 100 pessoas seguem o direcionamento de uma mentora, que já aprovou mais de 3.500 alunos. Então aquelas 100 pessoas confiam de que elas estão indo no caminho certo. Dessas, metade, 50, entram na universidade, ou passam no SISU, ou passam em processos extra-SISU, ou passam em estaduais, ou são aprovados no ProUni, conseguem bolsa pelo ProUni, ou conseguem FIES. São 50. Lembra que a sala com 100 pessoas. Então, 50 vão direto para o processo. Como cai? Com o ano de direcionamento vai para lá e passa. Mas 15 outras pessoas, e aí dá 65% dos 100, tem nota para entrar no FIES. Até recebe aquele, não é? Você foi pré-selecionado. Mas como o FIES é financiamento e é uma decisão de família, tá? Alguns optam e compreendem assim, não, eu já cresci muito. Eu estou faltando só 4% de crescimento para estudar de graça, ao invés de pegar uma dívida de 900 mil reais, de R$1 milhão. Então eu vou conversar lá com a família e a família decide que ele vai passar mais um ano de ciclo. Então, daquela turma de 100 pessoas, 65 poderiam perfeitamente levantar-se e deixar somente 35 na sala. É essa a minha realidade. Porque eu estudo, eu coordeno um processo de estudo. Meri, e esses 35, por que é que não passam? Vários fatores. Um deles, ter chegado com um nível de conhecimento muito baixo. Às vezes, eu recebo alunos com 550 de média. O meu recorde de crescimento anual são 140 pontos de média, com a minha aluna Luísa Marina. Meu recorde.
tá? Eu tenho vários outros com 100 pontos de crescimento na média. Mas milagre eu não faço. Mentoria não é magia. E aí eu não consigo fazer com que os 100 que estão comigo toda semana, que seguem meus direcionamentos, eu não consigo que todos passem. Não consigo. Porque alguns eu recebo muito fracos. E passar em medicina não é para amadores. Então eu preciso transformá-los em estudantes competitivos. E muitas vezes eu preciso de 2 anos. Mas com 2 anos eu consigo. Porque todos tiveram foco e constância. Mire, eles nunca ficaram tristes? Ficaram. Eles tiveram dias de insegurança. Eles ficaram tristes. Mas tinha alguém para que eles perguntassem. E esse alguém, no caso, eu, digo, faça isso, faça aquilo. Retome dessa forma. Chute o balde disso. Sim, às vezes eu mando eles chutarem o balde de alguns conhecimentos. É isso. O foco e a constância. Para você, que não tem um grande direcionador, você pode ter um direcionador. Uma pessoa que entende, que sabe e que vai te colocar mais fácil na universidade. Mas você pode não ter isso. Tudo bem. Para você que não tem, você tem que ter um planner muito organizado. Ainda faltam 200 dias para o Enem. Então, pega essa lista de conteúdos. Dessa lista de conteúdos, você precisa saber quais são os prioritários. Para você organizar o seu planejamento de estudos. Porque não dá para ser como Caio Ferreira, de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, repró, não aguenta. Da quarta em diante, procrastina. Para que você seja, né? Caio só passou. Quando eu parei, eu barrei esse processo de estudo desorganizado, excesso de estudos em alguns dias e sem condição mental para estudar vários outros dias. A raiz do problema de quem não consegue ter foco e constância é falta de organização. Então, foco e constância é consequência de estar organizado. Então, se organize. Você pode conseguir fazer isso só. É mais complexo. Ter alguém que tem experiência, que sabe o que cai e o que não cai, que vai te dizer faça isso, faça aquilo, ai, te dá um alívio. Os meus alunos falam muito sobre isso. Sobre contar com o meu direcionamento. Muda a perspectiva que eles têm. Inclusive, se você, eu não posso, né? Eu fiz até uma mentoria por um dia na quinta passada. Foi muito massa. Mas se você que está assistindo essa live e que vai pegar ela aqui no YouTube, porque as nossas lives a gente coloca no YouTube, eu quero te dizer uma coisa. Até o dia 22, tá? Se você vai ouvir isso, até o dia 22 de abril, então hoje é dia 14, então mais uma semana aí, tá? Você pode digitar nos nossos vídeos ou em alguma postagem dos stories ou do feed M2X. Com isso, você vai preencher um formulário e você vai, se você concordar, você vai passar por uma sessão com o meu melhor tutor pedagógico. E nessa sessão com o meu melhor tutor pedagógico, tá? É uma sessão individual de mais ou menos 50 minutos. O meu melhor tutor pedagógico vai ouvir você e vai dizer o que você precisa dentro de todo o treinamento que eu fiz com ele, tá certo? Então, eu tenho uma equipe que me ajuda no meu processo de mentoria. Então, para aquelas pessoas que querem até entender a raiz do seu problema, nem sempre o seu problema é falta de foco e de constância. Muitas vezes você tem foco, tem constância, mas a nota está estagnada. Isso tem motivos. Tem como identificar. Tem como
cortar o mal pela raiz, para que você consiga crescer, sair desse mundo da nota estagnada, sair desse mundo da ansiedade, da procrastinação e conseguir, de fato, realizar o teu sonho de ser médico. Então, se você está assistindo essa live antes do dia 22 de abril, digita M2X. E aí você vai poder falar com o nosso melhor tutor pedagógico. Que fique muito claro, o meu time é muito treinado para dizer a verdade. Porque muitas vezes, por exemplo, o Caio Ferreira, que eu contei aqui a história, quando ele falou comigo, eu disse, tem alguma coisa muito errada na tua rotina. Como são os teus estudos? E aí ele me contou que na segunda estava manhã, tarde, noite, na terça manhã, tarde, noite, na quarta só aguentava de manhã e chutava o balde o resto da semana. Foi muito fácil identificar. Mas eu tenho outros mentorados que não é tão fácil identificar assim. Outros, eu precisei investigar até causas fisiológicas. Sim, porque se o seu neurônio não tem prontidão para aprender, você não consegue manter o foco. Como eu disse, foco e constância. O que vem antes de você conseguir ter foco e constância é ter organização. E o segundo fator para você conseguir ter foco e constância é ter neurônios prontos para o ato de aprender. E neurônios prontos para o ato de aprender são neurônios descansados, ou seja, que você dormiu bem à noite. E são neurônios que têm nutrientes. Muitas vezes está te faltando esses nutrientes, mesmo que você tenha uma boa alimentação. Às vezes te faltam esses nutrientes. Aqui no programa Medicina 2X, os nossos alunos passam por uma série de exames. E nesses exames, a nossa nutricionista, a doutora Paloma, ela consegue identificar o que é que está parando a fisiologia do neurônio do nosso aluno. Então, a gente tem um processo de investimento, né? Porque o nutricionista, ele é alguém que vai conseguir mudar os micronutrientes para chegar nos neurônios e, consequentemente, os neurônios funcionarem. Sem neurônios funcionando, não existe foco, muito menos constância. Existe autocobrança, ansiedade, decepção, estagnação, tá? A sensação que você corre e não sai do lugar. Os aprovados, eles compreendem uma jornada de estudos. E compreender a jornada de estudos e organizar, como eu já falei com vocês, tá? Agora, há pouco tempo eu falei muito sobre a organização. O processo de organização e o processo de prontidão fisiológica faz você aprender com qualidade. E, consequentemente, quando você aprende com qualidade, você vai crescendo sua nota. Crescendo, crescendo. A cada simulado você vai crescendo. E aí, isso vai te retroalimentando. É um feedback positivo, tá? Te retroalimentando de bons sentimentos. E bons sentimentos constroem uma história de aprovação. Se você pensar naquela sala de 100 pessoas que participam comigo e que mais de 60 levanta para poder estar na faculdade, ou os que vão diretamente para a faculdade, ou os que tinham nota de aprovação, mas optaram por não ir, porque não querem FIES, querem SISU e sabem que podem e querem economizar R$1 milhão, porque eles não têm urgência. A urgência de eu tenho que passar esse ano, se eu não passar esse ano eu morro, desculpa, ninguém morre. Não conheço necessariamente alguém que não passou e morreu por causa do boletim do Enem jogado com a nota no SISU. Não é. Você pode perfeitamente aceitar a tua nota e investir para você ter resultados incríveis. Os seus resultados só são incríveis se você tiver uma rotina de foco e constância. E você só tem foco e constância se você tem organização, sabe o que estudar, como estudar, quando estudar, quanto estudar, para não fazer feito o Caio Ferreira, como eu contei a vocês. De estudar manhã, tarde e noite, segunda e terça, na quarta, língua de fora,
estudar só um turno, chutar o balde da quarta tarde, na quinta-feira morrer de ódio porque não estudou na quarta, e aí a autocobrança sufocante, e aí já ficava em desespero, aí nem executava na quinta nem na sexta. Perdeu mais outra semana. Os alunos reprovados, eles são assim. Eles vão perdendo o fio da meada, da oportunidade de aprovação, por ausência de foco e de constância. Tá? Bem, galera, foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que cada um que ouvir tudo que eu falei aqui compreenda que isso não é falácia, isso é minha orientação. Os meus alunos recebem o direcionamento para ter um planner executável. Não um planner manhã, tarde, noite. Nem se você fosse a fusão de todos os super-heróis juntos, você conseguiria a semana inteira. Manhã, tarde, noite. Agora, na última quinta-feira, uma das pessoas que participou do nosso momento, né, mentorado por um dia, foi um evento especial, uma sessão especial que eu fiz na última quinta-feira. Ele disse assim, professora, eu tô me sentindo muito cansado, quando eu comecei o ano eu não tava, mas agora eu tô muito cansado. Eu fiz uma única pergunta para ele. Que depois, quando ele narrou o cansaço, que não tava conseguindo render, que não tava conseguindo estudar, eu fiz uma pergunta. Não me recordo o nome do jovem, mas eu vou chamar aqui de José, tá? Eu disse, José, você está dormindo 8 horas da noite? Ele sinceramente respondeu que não. E eu já identifiquei a raiz do problema dele. Poderiam ser outros processos. E eu iria identificar. Porque uma mentora, ela resolve problemas. Eu digo que eu recebi já alunos, tipo alunos com autismo. É um processo grave. E você manter um aluno com autismo em equilíbrio, dentro de um processo competitivo. E eu tive 3 autistas aprovados agora. Pelo SISU. Tá. Manter alunos que têm alta ansiedade, que já tentaram até suicídio, de cortar pulsos, e mantê-los centrados numa jornada mais lenta, porém produtiva, por conta das questões emocionais. E eles estão aprovados. Pegar alguém que só tinha 3h30 por dia para estudar. Estão aprovados. Porque trabalhava, porque tinha filho, etc. Já estavam sem esperança, mas foram aprovados. Então, no programa Medicina 2X, nós resolvemos, nós analisamos, nós personalizamos nossa entrega. E nós damos uma trilha de sucesso para o aluno. Compreendendo as particularidades, mas principalmente fazendo com que todos eles se permitam ser jovens e desenvolvam um comportamento de aprovado. Uma técnica que eu chamo de DCA, desenvolvendo comportamento de aprovado. E isso muda tudo. Mudou a história de Caio Ferreira, que não está mais decepcionado, que não está mais triste, porque ele teve direcionamento. Alguém que dissesse, teu erro tá aqui, vá por aqui, faz a curva aqui, acelera aqui, reduz aqui. Isso é o que faz a diferença todos os dias na vida de algum dos nossos aprovados. Então, um beijo bem grande para vocês. Se você quiser falar com o meu melhor tutor pedagógico, né, nesse período, até o dia 22 de abril, basta digitar M2X no Instagram. Esse vídeo vai para o YouTube, não adianta digitar no YouTube, tá? Tem que digitar no nosso Instagram, M2X, ou nas nossas postagens nos stories, tá certo? Ou até algum vídeo nosso no feed. Então, um beijo para vocês. Foi massa, nossa live de segunda. Segunda que vem é feriado, mas é feriado para os outros. A gente vai estar aqui com vocês, tá? Num papo bem legal. Aproveita e chama teus amigos e diz que toda segunda, às 7h07, a gente bate um papo e direciona você, que tá aí em qualquer lugar do Brasil, mas que pode contar com um pouco do nosso aconselhamento.
né? Eu digo um pouco, porque quando eu conheço de fato a realidade do aluno, dentro do programa Medicina 2X, eu dou uma reviravolta e uma verdadeira transformação na rotina de estudos dele, para que seja mais produtiva, para que ele consiga ter foco e constância e que ele mantenha a produtividade ao longo do ano. Afinal de contas, ser aprovado em medicina é correr uma maratona, não é correr uma competição de 100 metros por segundo, de 100 metros rasos, né, que você faz lá em poucos segundos. O Usain Bolt era um velocista, né, dessas competições. Mas eu estou trabalhando com maratonistas. Maratona, você tem que administrar a sua energia para manter o foco e a constância. Um beijo bem grande, nos vemos!